Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos mais um domingo de volta para falarmos de assuntos. Desta vez, vamos ser mais explícitos no texto bíblico. Vamos deixar de lado um pouco os versículos e os princípios que estão incluídos na Bíblia, embora que muitas vezes não estejam explícitos. Agora vamos a um texto claro da Palavra de Deus. E eu gostaria de começar lendo esse texto, esses versículos, que estão escritos no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, que o título é A Cura do Servo de um Centurião. É o título que está aqui na minha Bíblia, não sei como está na Bíblia de vocês. Mas vamos ler aqui para nós tirarmos algumas lições desse texto bíblico, desse texto sagrado. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, e quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viessem curar o seu servo. E esses, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que faça isso, porque ele é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e lá, já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entre na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvido estas palavras, admirou-se Jesus, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Meus queridos irmãos, esse é mais um texto de uma passagem referente aos milagres de Jesus. E existem algumas coisas que destoam dos outros milagres. E uma delas é o personagem, que era um oficial romano, era um centurião. O exército romano ele era dividido ele tinha vários níveis hierárquicos, mas a espinha dorsal do seu exército era o centurião, que era responsável, era sempre um militar que subiu de patente através do mérito, e que dependendo da legião que ele estava, poderia chegar até o nível de general. Este homem era romano, portanto, não era judeu, não era descendente de Abraão, e era de um exército de ocupação, um exército que estava ocupando a região lá da Judéia. E apesar de legiões romanas só terem sido estacionadas fixas na Judéia de 65 em diante, né, que teve anos 70 foi a destruição de Jerusalém pelo exército romano, e a 10ª legião Fretenses foi para lá e ficou lá até muito tempo depois, eu não recordo a data. Mas este homem, ele era um homem que, tudo indica, se converteu. Se converteu primeiro ao judaísmo, porque no texto bíblico, os judeus, quando foram pedir para que Jesus fosse curar o servo dele, disse: olha, ele é amigo da nossa nação, ele é romano, ele é centurião do exército de ocupação, mas ele é amigo da nossa nação. Ele mesmo nos construiu a sinagoga. E o texto bíblico de Jesus foi com eles, chegando perto da casa, como nós lemos, ele mandou alguns amigos dizendo: olha, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, nem me achei digno de ir eu mesmo ir ter com o Senhor para dizer isso, que não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Porém, eu peço que o Senhor apenas dê uma ordem, dê uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Aí ele explica: olha, eu sou homem também sujeito à autoridade. Eu digo a um soldado vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Então, se o Senhor disser apenas uma ordem, o meu criado, o meu rapaz, o rapaz que serve aqui na minha casa, vai ser curado. Irmãos, o que é que ele estava dizendo na verdade, quando ele disse aquilo? Ele estava reconhecendo em Jesus Cristo a autoridade. O exército romano, irmãos, um parênteses aqui, ele era muito conhecido pela sua disciplina. Os romanos, quem já ouviu falar um termozinho que foi uma vitória de Pirro, por causa que vem de um fato de uma luta contra desse grego, né, que ele era parente, distante de Alexandre o Grande, da Macedônia, e que ele foi enfrentar os romanos, no tempo da República ainda. No tempo de Jesus já era império, mas no tempo da República eles foram enfrentar, e ele ganhou as duas batalhas que ele enfrentou os romanos. E ele disse, quando um dos seus generais foi lhe cumprimentar pela vitória, disse: parabéns, você venceu a vitória, você venceu essa batalha. Ele disse: certamente eu venci, mas mais umas duas batalhas dessa e eu estou acabado. Porque
dizem, né, os historiadores, que quando eles foram olhar o campo de batalha, os romanos que estavam mortos de frente para os gregos. E geralmente, naquele tempo, que era batalha mano a mano, né, batalha de espada, de lança, de flechas, os soldados que eram mortos, eles eram mortos fugindo. Quando eles já estavam fugindo, eles eram perseguidos e mortos. E a maioria dos romanos não tinha recuado. Eles tinham lutado até a morte, e isso leva a um grau de disciplina e de comprometimento muito alto. Então aquele romano, tendo isso em sua mente, tendo isso na sua formação, ele disse: olha, eu sou homem sob autoridade. Se me for dada uma ordem, eu vou obedecer. Se eu dou uma ordem a um soldado, ele vai obedecer. Então, Senhor, dê apenas uma ordem. Diga só uma palavra e o meu criado vai ser curado. A fé daquele homem era que Jesus Cristo tinha autoridade sobre as coisas materiais e imateriais, sobre as enfermidades, sobre qualquer coisa. Ele sabia que Jesus Cristo era a maior autoridade que ele tinha, tanto que ele não se vê digno de ter tamanha autoridade, de ter uma pessoa com tamanho poder na sua casa, nem na sua presença. Ele não se vê digno disso. Então, aquele militar romano teve uma fé que nem os judeus que estavam naquele momento tinham, que era a fé de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Olha, Roma era um país, era um império pagão. Era um império que adorava muitos muitos dos deuses gregos. Mas aquele homem, em contato, porque talvez ele estava estacionado lá, nós tínhamos em Cesareia, que o nome de Cesareia já é de romano, né, de César, e na Fortaleza Antônia, que ficava em Jerusalém, que era um regimento romano lá, aquele homem, ele tinha contato, porque os romanos, eles não, muitas vezes, a maioria das vezes, eles não destruíam as religiões dos povos que eles ocupavam, justamente para evitar revoltas, né? Mexer na religião, mexer na fé, e as pessoas podem se revoltar. E isso acontecia muito fácil com os judeus, porque a religião deles era bem rígida. E aquele homem, talvez ele se envolvendo, querendo entender mais, ele começou a observar que Deus, o Criador, estava ali naquela religião, a judaica. Mas quando ele ouviu falar, talvez ele ouviu falar de Jesus, talvez ele ouviu falar dos seus milagres, das suas pregações, então ele percebeu que Jesus Cristo era mais do que aquela religião judaica. Era ele quem tinha autoridade, era ele que tinha o poder, ao ponto dele reconhecer uma autoridade militar, uma autoridade de que não pode ser desobedecida. Não pode, um soldado romano, se fosse dado uma ordem para ele avançar, mesmo que fosse a morte garantida, ele ia. E essa fé e essa devoção desse centurião, desse oficial romano, fez Jesus se admirar e dizer que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Então, irmãos, trazendo para a nossa vida prática, muitas vezes nós queremos ver, nós queremos testemunhar as coisas acontecendo, mas nós não fazemos como aquele centurião. Ele não queria ver Jesus levantando a mão e mandando a enfermidade embora. Ele não precisava ver aquilo, ele não precisava daqueles sinais visíveis. Ele tinha fé que apenas com uma palavra, uma ordem, aquele criado, aquela pessoa ia ser curada. Nós não precisamos de ver, de confirmação. Nós temos que entender como é que funciona a autoridade. A autoridade de Deus, a autoridade de Cristo, para expulsar os demônios, para curar as enfermidades, para fazer o que Ele quiser. Inclusive o que Ele não quiser. Se Ele não quiser curar, seja feita a vontade de Deus. Mas nós temos que ter confiança na sua autoridade, no seu poder, na sua glória. Porque tudo isso existe para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Então, você, para concluir, eu deixo essa pergunta. Você está esperando sinais? Ou você já entendeu como funciona a autoridade de Cristo? Então, eu já passei muito tempo, então que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.